Fala, meus queridos. Olha, é necessário entender o propósito de Deus para você estar alinhado com o reino dos céus. Sabe, sem entender o propósito, você de fato está lutando pelo quê? Você veio aqui fazer o quê? A maioria dos crentes acha que nós estamos aqui tentando nos salvar, ou o propósito de Deus é nos salvar. Não é verdade. O propósito de Deus, ele é muito antes da sua salvação. Muito antes do mundo, muito antes de existir a terra, já existia um propósito eterno. Muito antes de Deus formar o céu, já existia um propósito eterno. Muita gente pensa que Deus é solitário. Deus não é solitário. Deus são três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E existia entre eles uma plenitude tal, uma criação tal, uma criatividade, um desfrutar de si mesmo, né? Uma completude, uma plenitude, uma vida abundante. Deus nunca foi solitário. Deus sempre viveu o seu propósito. E o propósito de Deus, percebendo o tanto que era abundante Ele mesmo, Ele falou: vamos criar seres, anjos, homens, para que possam desfrutar de nós, de mim mesmo, né? Então Deus, o propósito eterno de Deus é o homem ou os seres desfrutarem dele mesmo. Sabe, nós precisamos entender a eternidade para entender o propósito de Deus. Eu separei alguns versículos aqui, por exemplo, em Salmos 41, 13. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Sabe, nós vivemos entre duas eternidades. Você vive hoje um mundo temporal entre duas eternidades. Houve uma eternidade no passado e vai haver uma eternidade no futuro, no seu futuro. Olha aqui em Salmos 90, versículo 2, que está escrito: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Sabe, quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você conhece a Deus, mais você é liberto de todas as travas e amarras e falta de propósito, né? Olha o que está escrito em Efésios 2, eu já li muito esse verso para vocês, no capítulo 2, no verso 8, né? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de nós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhum homem se ache melhor do que o outro. Mas olha o que está escrito no verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Viu? Você não é chamado para se salvar, você é chamado para fazer as boas obras. Olha que top isso aí. Vamos ver aqui, por exemplo, em Isaías 46, no verso 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada, mesmo depois do fim, mesmo antes do começo. O propósito de Deus já é e sempre foi eterno. São muitos versículos que eu posso ler aqui, mas eu separei aqui, por exemplo, esse aqui. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. Amém, para sempre amém. Romanos 11, 36. Veja, tudo é para convergir no Senhor. O propósito eterno de Deus é que o homem possa desfrutar de Deus agora em vida e depois na eternidade. É desfrutar do Senhor. Esse é o propósito eterno de Deus. A salvação, a correção de rota. Deus já fez o homem para desfrutar dele mesmo. A questão é que o homem caiu e foi necessário então fazer uma correção de rota. Foi necessário resgatá-lo do mundo, né? Desse mundo jaz no maligno. Foi necessário resgatá-lo para que ele possa de novo desfrutar do Senhor. E quando você entende o propósito de Deus, quando você vê o quanto é maravilhoso viver o propósito de Deus, você não consegue ficar calado e não compartilhar com os demais o maior bem que você pode ter.
Já viu quando você vai... É uma comparação pequena, mas só para você entender. Quando você vai em algum lugar e aquele lugar é muito bom, você quer contar para todo mundo que você desfrutou daquela situação. Ah, fui comer uma pizza. Nossa, a melhor pizza que eu já comi. Você quer contar para todo mundo dessa pizza. Mas quando você de fato tem a revelação, o conhecimento de quem é Deus, de quem é o Senhor Jesus, de quem é o Espírito Santo, do relacionamento que você pode ter com eles, você quer falar para todo mundo. Nossa, você não pode ficar sem esse relacionamento com Deus. Ele é totalmente libertador. Deixa eu ler mais um versículo aqui em Romanos 8. Vamos ver aqui para cima. Em Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, você não é feito para se salvar. Você foi chamado para anunciar. Você foi salvo para anunciar. Vê aqui no Romanos 8, verso 28. Sabemos que Deus em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, vírgula, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Presta atenção, você foi chamado para um propósito específico. Compartilhar com o máximo de pessoas quem é Deus, a pessoa de Deus. O nosso propósito é viver a eternidade com Deus, é desfrutar dele mesmo. Tudo é para ele, por meio dele e através dele. Se você entende esse propósito, você vai entender o que Jesus disse, que é o único propósito de Jesus. Ide e anunciai, fazei discípulos, ensinai, batizando e ensinando em todas as coisas. Ensinando as pessoas ao quê? A desfrutar de Deus, a terem relacionamento com o Senhor. Sabe, podemos resumir o propósito de Deus em uma palavra: relacionamento. Essa, com certeza, pode resumir o propósito de Deus. O que Deus quer com você é se relacionar, mas não para te conhecer, mas para que você conheça Ele, desfrute dele, tenha a plenitude, a vida eterna em abundância, graça sobre graça. Fique com Deus. Espero que você tenha entendido um pouco sobre o propósito de Deus. Até mais. Graça e paz.